Coríntios, eu vou ler alguns versículos bem objetivos. Tá? 1 Coríntios capítulo 12, eu vou ler com você. Se não puder acompanhar na tela a velocidade que eu vou ler, não tem problema, mas você deixa a Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 12. Ok? 12:4 diz assim: ora, a diversidade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Todos trouxeram Bíblias? Ora, há diversidade, do verbo haver. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, Espírito com letra maiúscula, divindade. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor, divindade, é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora com os seus olhos ao versículo de número 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um mesmo Espírito. Versículo 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, será por isso não será por isso do corpo? Agora corra os seus olhos ao versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais, cuidados uns dos outros. Cuidados uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Versículo 28. A uns pôs Deus na igreja primeiramente como apóstolos, e outros, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas e aí por diante. Preste atenção aqui. A maior razão por que Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, é o estado moral, espiritual que aquela igreja vivia. E olha só que curiosidade. Paulo foi quem fundou essa igreja. Paulo estava em Éfeso, se eu não estou equivocado, quando escreveu a epístola 1ª e 2ª aos Coríntios. Paulo recebeu algumas informações. Paulo tinha os seus X9 na igreja. Ele recebeu algumas informações da atual situação da igreja de Corintos. E uma coisa que me chamou a atenção, já há algum tempo estudando isso, William, é que Coríntios era uma igreja vibrante. Coríntios era uma igreja empolgante. Coríntios era uma igreja que as pessoas entravam em Coríntios. Como você entra numa igreja, você sente a vibração da igreja, você sente o impacto da igreja. Assim era Coríntios. Outra coisa que é curioso na igreja de Coríntios, possuía os 9 dons do Espírito. Vai acompanhando aí. Coríntios era uma igreja vibrante. Coríntios era uma igreja. Não faça vergonha para os irmãos que estão e vão acompanhar no YouTube. O culto está sendo transmitido. Coríntios era uma igreja vibrante. Segundo Coríntios, era uma igreja que possuía os 9 dons. Coríntios possuía os 9 dons, possuía os ministérios. Então, em suma, em tese, em resumo, Coríntios era uma igreja quase perfeita. Que se você entrasse nela, como alguém chega na porta ali, né, e diz assim: nossa, que igreja vibrante. O coral canta, a gente dá vontade de correr no culto, aplaudir, dançar. É isso aí. Mas igreja não é só isso aí. A gente chega na igreja, recebe com um sorriso. Eu cheguei na igreja hoje cheio da moral. Alguém pegou a minha chave e estacionou o carro. Pastor, o senhor não vai estacionar o carro, eu vou estacionar o carro. Só quis estacionar porque o carro é velhinho. Quero ver quando eu entrar aqui com a minha Ferrari. Brincadeira. A gente é tocado quando chega na igreja. Na igreja de Coríntios era a mesma coisa. O cara chegava lá e ele via. Só que Coríntios tinha alguns defeitos, mas o cara chegava lá, ele via a vibração da igreja. Ele via a igreja usando os dons, a igreja envolvida com os dons. Não é? Mesmo sendo uma igreja vibrante, grave isso, não perca a sua atenção. Mesmo sendo uma igreja vibrante, mesmo sendo uma igreja que possuía os 9 dons, Coríntios era uma igreja terrivelmente carnal. Não me pergunte como. Coríntios tinha vários problemas. Eu peço que os irmãos
não percam aqui a atenção a mim, ok? Só os obreiros se movimentem. Quem precisa ir no banheiro vai. Uma vez precisa tomar água. Se foi, tomou. Se tomar muito a água, homens, é porque tem problema na próstata. Então sabe quem tem que visitar, né? Coríntios era uma igreja vibrante. Era uma igreja que tinha os 9 dons. Só que eu vou pontuar alguns problemas que Coríntios tinha, e que é o nosso desafio não tê-los aqui no nosso meio. Amém ou não amém? E o primeiro, apesar de possuir os dons do Espírito, primeiro, Coríntios tinha os grupos que elegiam seus próprios líderes. Por gentileza, coloque para mim aí na tela, 1 Coríntios capítulo 10, capítulo 10. Não, acho que eu errei na minha anotação. Espera aí. Errei na minha anotação. O texto, procura para mim o texto que diz em um, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Acho que é capítulo 1, lá pelo primeiro capítulo. Aqui, acertei. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Olha aí, Coríntios tinha. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram. É isso? Não, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Aí, projeta para mim aí. Isso. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Coríntios estava com um problema de visão. Cada um dizia uma coisa diferente. Preste atenção aqui. Coríntios estava com um problema de visão. Hoje você não vai chorar, você vai gritar, não vai glorificar, você vai ouvir. Coríntios tinha um problema de visão, porque cada um dizia uma coisa. Cada um procurava os seus direitos. Coríntios, muito embora não vivia na época da escrita das 7 igrejas da Ásia, então não conheceu diretamente a igreja de Laodiceia. E quem estuda a Bíblia sabe que Laodiceia quer dizer direitos do povo, que é a época que nós estamos vivendo. Cada um tem o seu direito. Eu tenho direito de não congregar numa igreja tóxica, não gosto do pastor tóxico, eu tenho cheio de direitos. É a época da mornidão, da igreja de Laodiceia. A igreja que o povo tem direitos, mas não quer ter deveres. Coríntios era uma igreja que tinha problema nesta área. Rogo-vos, pois, meus irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós o quê? Entre vós o quê? Antes sejam o quê? Unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Troca o versículo para o próximo, rapidinho. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado, olha o X9 da igreja de Coríntios, pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Troca o versículo. Quero dizer com isso, que cada um de vós dizem, e é aí que eu fico, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas ou Pedro, e eu de Cristo. Coríntios tinha suas células. Tinha a célula de Paulo, tinha a célula de Apolo. Apolo era muito sábio, Apolo era muito inteligente, tanto é que foi atribuído a Apolo também o livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus. Eu tenho a célula, eu prefiro a célula de Apolo, eu prefiro a célula de Cefas, eu tenho a célula de Cristo. E há quem diga, Will, que a pior célula era a célula de Cristo, porque eles se achavam santões, eles não se misturavam com ninguém. Então logo Coríntios tinha o que a querigma não deve ter, um grupo que elege os seus líderes. Amém ou não amém? Eu gosto mais da pastora Rose, vai ter que gostar de mim, porque eu sou marido dela, e nós dois somos um. Eu não gosto da mensagem do pastor Daniel, eu gosto mais da pastora Rose. Pegou ou tá boiando? Não tem jeito, irmão. Vai ter que eu não sou o Zagalo, mas você vai ter que me suportar. Coríntios elegeu, quando Paulo chegava a Caio, disse assim, comigo é o Paulo. E olha só que interessante o que Paulo diz. O que me chama a atenção, não precisa projetar na tela se quiser, não tem problema, tá? Olha a humildade de Paulo, Caio. Dou graças a Deus porque a nenhum de vocês batizei, senão a Crispo e a Gaio. E aí ele vai
E diz o 15: para que ninguém diga que foram batizados por mim. Quem me batizou foi o cara que plantou a igreja. Ou o cara que... Não, eu sou de Paulo, cara. Porque quem me fez descer as águas do batismo foi o Paulo. Aí o outro disse assim: não, cara, quem me batizou foi o Apolo. Paulo é muito mais sábio que Paulo. É bem possível, e aqui entre família, e eu vou rasgar o verbo, que alguém diga, e é perfeitamente normal. E eu não tenho, cara, eu aprendi ao longo da minha vida. Se é uma coisa que eu não tenho, eu tenho outros defeitos, mas é sede de poder, sede de ser conhecido. Não tem problema, eu tenho outros defeitos. Peço a Deus que nunca me permita ter esse defeito. Tem gente que sobe nesse púlpito aqui e quebra tudo, prega tudo, mas o pastor da igreja sou eu. Entendeu? A Rose pode pregar mais do que eu, a Ingrid pode dar aula mais do que eu, a Natiele, o Guilherme, o William, os outros pregadores da casa, a Fabiana é psicóloga, mas o pastor da igreja sou eu. Entendeu, irmão? Mas eu gosto mais da célula tal. Eu falei que é para família, tá? Eu gosto mais da célula tal. Fique lá, mas não diga que a célula da Shalom é melhor que a célula Gênesis. Você não entendeu ainda? Nós pertencemos a um corpo. O braço direito, muito embora alguns usem mais, não pode dizer não preciso do esquerdo. Arranca o braço direito para ver o que vai acontecer com o esquerdo. E é interessante, eu não vou entrar no mérito da questão, que dentro do arcabouço ósseo do corpo num todo o corpo trabalha em função de um propósito. Eu amo isso, vou dizer de novo. É para querigma. Todo o corpo trabalha em prol de um propósito. Por isso que na querigma nós vamos tirar aquela cultura de hoje é os adolescentes, ninguém serve. Eu me criei numa igreja antiga. Eu liderava jovens e que eu dizia: sabe por que o seu filho não quer ir no culto? Por quê? Porque eu vou dar a oportunidade para ele pregar e o pai não vai estar sentado para ouvir o seu filho. E o primeiro público que um filho tem, eu preguei a primeira vez, minha mãe é sentada. Eu pregava e minha mãe chorava. E ela dizia assim: meu filho, é o meu filho, é o meu filho. Por que na querigma não vai ter, enquanto eu estiver aqui, o Espírito Santo me permitir estar na frente desta igreja, não vai ter grupo separado, não vai ter. Não vai ter. A minha igreja é de Alvorada, não tem igreja na Alvorada. A minha igreja é lá no Belém Velho, não tem igreja no Belém Velho. A minha igreja é no bairro Glória, não tem igreja no bairro Glória. Aonde é que é a sua igreja? Sua igreja chama-se querigma, aqui na zona norte do estado, da cidade. A minha pastora é a Fabiana, deixe-me usar o nome, que é tudo em casa, né? A Fabiana e a Natiele, que estão liderando a célula Gênesis. A minha pastora é a Luana. Meu pastor é o Will. Meu pastor é o Caio. Meu pastor é... Não, esquece. Aqui não tem esse negócio, não vai ter. Satanás, escuta bem isso, não vai ter. Aqui nós somos em torno de um propósito. Labaracho. Eu prefiro que Paulo fale comigo. Não, agora você vai ouvir Apolo. Mas eu não gosto do Apolo, o problema é seu. Você vai ouvir Apolo. Agora eu não quero ouvir Apolo, eu quero ouvir o Cefas. Porque o Cefas foi antes de Paulo. Cefas é o Pedro, tá? Eu quero ouvir Pedro, porque Paulo não conheceu Jesus no físico, conheceu como um nascido fora de tempo. Pedro esteve com Jesus, então eu prefiro ouvir ele do que Paulo. Agora eu quero ouvir Jesus, o grupo de Jesus, né? Eu preciso parar um pouquinho aqui. O grupo de Jesus às vezes é o pior. Maurício, o grupo de Jesus é aquele que diz assim: não, eu só ouço Cristo, eu não ouço mais ninguém. Esquece que o Cristo que ele ouve colocou pastores sobre ele e líderes sobre eles. Você sempre vai ser liderado por alguém. Você se desenvolveu no ventre da tua mãe sendo liderado pela sua mãe. Quando nasceu vai ser: eu lidero vocês, mas sou liderado por alguém. Alguém me lidera. Alguém me dá mentoria. Alguém me diz: Daniel, te cuida disso aqui. E vou te dizer, os caras que me lideram são pesados.
Talvez muitos de vocês não ficariam uma semana ou ia para a rede social dizendo: esse cara é tóxico. Os caras que me lideram dizem assim: você não pode errar nisso aqui, cara. Ô gaúcho, você errou nisso aqui. Você tá maluco, cara? Não faz isso aqui não. Segundo, primeiro desafio que a querigma não pode ter: grupos separados que elegem seus próprios líderes. Amém ou não amém? Segundo, a querigma não pode permitir, como corpo, somos um. Então não minta quando você canta: somos corpo e assim bem ajustado. Canta isso, mas não abraça a pessoa que está do seu lado. A querigma tem o desafio de não ficar confortável com pecados escondidos dentro dela. Abra aí para mim, olha só que absurdo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Caraca, isso me confrontou. Você sabia que na igreja de Corinto, amigo, irmão, a igreja de Corinto era uma igreja vibrante, uma igreja que tinha os 9 dons, uma igreja que tinha os ministérios, mas é uma igreja que tinha um cara que abusava da própria madrasta. Geralmente se ouve que... Geralmente se ouve que Paulo não estava dizendo aqui, Samuca: eu soube que... eu estou avisando para que não aconteça. Isso estava acontecendo numa igreja que tinha os 9 dons. Deixa eu usar a querigma, por favor, porque eu não quero usar a igreja dos outros, tá bom? Vamos usar o exemplo da querigma. Exemplo. Não está acontecendo, mas exemplo. Não há muralha. Mas no meio tinha um cara que abusava da madrasta. Pior do que isto, o cara abusava da madrasta, o cara era um abusador, cometia um crime, a igreja sabia e não ficava triste com isso. Você não pegou ainda? Lembra que eu falei lá no primeiro tópico? O corpo, Ingrid, se envolve para tirar uma felpa que entra no dedo. Quem aqui já entrou uma felpa no dedinho? É bom ou é ruim? Jonathan, é terrível. Aquele negócio fica inflamado, eu fico desconfortável. A igreja de Coríntios não ficava desconfortável com o pecado de abuso, de incesto dentro dela. Ela cantava, meu Deus, ela profetizava, ela usava os dons, ela tinha os ministérios, mas tinha um safado de um abusador que abusava da própria madrasta no meio dela. E eu não estou dizendo que era uma relação consensual. O texto original diz abuso. E o que é abuso? Abuso, mais ou menos, para você entender, é quando há uma agressão. Em tese, em resumo, seja psicológico, emocional, físico, sexual. O cara, minha filha Emily, mantinha relações sexuais com a própria madrasta no meio da igreja de Corinto. Segure aí, meu filho. Nós temos pedido aqui, eu tenho pedido, e ainda que eu seja uma voz, eu não tenho problema, irmão, não tem problema com isso. Seja uma voz, e não sou só eu, mais vozes. Deus está trazendo gente de oração aqui para essa igreja. Mais vozes orando. Quarta-feira está quase lotando aqui o templo. Mais vozes orando. Aqui não vai ficar nada escondido. Vai não, irmão. Não, irmão. Eu nasci naquela assembleia e eu glorifico a Deus por aquela assembleia do tempo de madeira. Sabe o que eu vi? Hoje é comum, né? Parece comum, mas naquela época eu me lembro que uma menina, Caio, ela foi ao cinema assistir um filme, não sei que tipo de filme era. Eu me lembro, eu vi isso. E quando ela chegou para cantar no coral da igreja, ela subiu a escadaria. Tinha um som degrau. Ela subiu o degrau da igreja de madeira da Vila Mapa. Quando ela subiu o degrau, o teu pai estava lá. Quando ela subiu o degrau, Deus tomou a irmã Lorena e disse assim: como ousa subir aí em cima?
Como ousa subir lá em cima se nesta manhã os meus olhos te acharam no lugar que você estava, que você não deveria estar? Ela subiu de novo, não conseguiu subir, ela subiu de novo, ela desceu, dobrou o joelho, se arrependeu e disse assim: esta manhã eu cometi um pecado contra o Senhor. Ninguém sabia, mas havia alguém na igreja que tinha o dom da revelação, de ver as coisas nesta igreja. Não, e segura o que eu vou dizer aqui. Eu nem pensava pregar desse jeito, pregar mais calmo, mas segura o que eu vou dizer aqui. Fez de manhã, vai ser descoberto de noite. Fez numa semana, vai ser descoberto na outra. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. Ou nós usamos os dons do Espírito para a glória de Deus, ou a gente fecha essa porta e vai embora. Nós fomos chamados para ser uma igreja saudável. Terceiro, primeiro desafio: não podemos ter grupos separados. Só para recapitular, quando alguém chegar numa célula, líderes de célula, me escutem aí. Eu fui na célula tal, eu não gostei. Já me avisa sobre essa pessoa. Principalmente crente, tá? Não estou falando do cara que vem do mundo. O cara que vem do mundo é normal. Ele não está sendo fofoqueiro, ele está só expressando até ele aprender. Eu não gostei daquela célula porque... Já me chama pastor? Foi um irmão lá da igreja. Eu vou chamar o irmão, uma boa, com educação. Irmão, aqui nós não temos tal hábito de ficar falando mal dos outros. Ok? Esse trabalho o diabo faz muito bem. Deixa para ele fazer. A gente tem muita coisa para fazer. Segundo, primeiro, o desafio de não termos grupos. Segundo, o desafio de não permitirmos que pecados fiquem ocultos no nosso meio. O corpo Ingrid, o corpo Alessandro, o corpo vai expurgar para fora. O corpo vai se sentir incomodado. Daqui a pouco ele vai dizer assim: não sei, e é incrível, né? Eu não sei, eu não me sinto mais bem lá. Nada, Vitória. Vai começar a revelar, vai começar a se mostrar, vai ficar num canto assim. Você vê, a ovelha, quando ela começa a ficar fraca, ela começa a se afastar do rebanho, e ela culpa o rebanho. Não é que o pastor não procura mais, é porque a igreja não é mais, nada. Ela começa a se afastar, ela vai indo para longe, é ela que está enferma. Por favor, não fique no celular enquanto eu estou pregando, preste atenção em mim, não fique no celular, abra a Bíblia e preste atenção em mim aqui. Ela vai se sentir desconfortável. Terceiro, o desafio de termos ética no uso dos dons. Grave isso e nunca mais esqueça: os dons não regem a palavra. Diga comigo: os dons não regem a palavra, mas a palavra rege os dons. Eu fui naquele culto, o cara falou em línguas, o cara profetizou. Pregou? Não pregou. Eu fui naquele culto e era gente correndo, voando, aviãozinho, chute ungido, soco ungido, giraia, com... que a igreja não está recebendo. E eu amo quando eu estou pregando na querida, porque a igreja fica em completo silêncio. E não vai combinar subir aqui em cima e dizer assim: agora fecha a Bíblia. Não fecha não, irmão. Não fecha não. O pregador mandar fechar a Bíblia? Não fecha não, fica com ela aberta. Bereano, confere o que está pregando. Não para ficar criticando o cara depois, mas dizer: não, isso aqui é assim. Opa, isso aqui é assim. Não, isso aqui não é assim. Não, peraí, isso aqui eu vou estudar. Porque a palavra rege o dom. E o nosso desafio é manter a ética na condução dos dons. Por favor, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 a 38, não vou ler tudo. 1 Coríntios capítulo 14. Olha aí o barulho das Bíblias folheando. Adoro isso. Olha aí, rapidinho.
1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 a 28. O que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tenha salmo, tem doutrina, ensino, tem revelação, os dons da profecia, enfim, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para o quê? Para o quê? Aí chega alguém aqui, eu já ouvi de irmãos aqui. Por que a gente tomou aquela decisão? Falei e vou repetir, esse assunto é para nós. Por que na quarta-feira eu digo um levanta a voz, o outro baixa? Terminou? Baixa, não precisa, pode orar, chorar quietinho, ali, falar, balbuciar. O outro levanta a voz, aquele que levantou baixa. Quer ver uma coisa que eu vou dizer para vocês? Nós que somos pentecostais achamos que quando um pastor fala isso é porque o pastor é frio. Aí entra alguém na igreja, Nathalie, diz assim, meu Deus, eu não estou falando naquele momento, teve oração aqui de quarta-feira, que o fogo tomou conta, e aí não tinha como, e é isso aí, é isso mesmo. Tem hora, Jonathan e Karina, que o fogo toma conta, não tem como segurar. Aí um começa a falar em língua, isso aí. Mas deixa eu falar uma coisa, não precisa usar Deus. É Deus que usa a gente, não é a gente que usa Deus. Coordenação dos dons. Paulo está falando, o resumo do que Paulo está dizendo aqui, que haja ética. Para que o indouto entre aqui dentro e ele consiga entender o que está acontecendo no culto. Comunicação, um fala, o outro escuta. O ativo e o passivo. Para que haja entendimento. Eu não estou falando aqui, por favor, irmãos, não estou falando aqui do mover do Espírito, mas eu sou um cara extremamente racional para algumas coisas. Eu sou racional, irmão. Não, irmão, eu estou na igreja desde que nasci. Teve pessoas que vieram depois de mim se converter e disseram assim, o Daniel não é mais o mesmo, é um cara frio. Não, irmão, eu raciocínio, eu penso. Quem aqui pensa? Quem pensa? Quem pensa? Para mim não me adianta dizer, Jesus está lá, está fazendo. Não, irmão, ontem eu disse para a Rose, há movimentos que estão se levantando que parece que o fim é neles. E uma vez, há muitos anos, eu ouvi uma frase de Antônio Gilberto que a pastora Helena Raquel replicou esses dias. Eu disse assim, caraca, é isso aí mesmo que a pastora Helena Raquel falou. Todo movimento que tem o seu fim em si é uma heresia. Não entendi, pastor. A minha igreja é na minha igreja. É na minha igreja que as coisas acontecem. Não, na minha igreja. Aí fica, Oswaldo, criticando a Shalom Church. Não. Não, lá não. Aí fica criticando a LGR, porque tem problemas como a gente tem. Aí fica criticando a Vintage. Ele acha que só a igreja dele, só o meio dele receber o Espírito. Olha aqui para mim, escute isso. Há igrejas que na hora da pregação as pessoas se levantam, põem a Bíblia na cabeça. Vai numa favela do Rio de Janeiro para você ver. Cansava de pregar no Complexo do Alemão, o Rô sabe. A primeira vez que eu preguei lá, aquele dia, eu acho que Jesus olhou e disse assim, não tem ninguém para usar, vou usar esse gaúcho mesmo. Eu vou usar esse cara aqui mesmo. Sabe aquele dia que você está pregando, você sente que Deus está te usando? E aquele dia eu estava como louco, eu estava voando, estava que nem aqueles filmes chineses que o cara caminha de cabeça para baixo, né? Aquele filme que você gosta de ver e chora quando vê aquele filme. O cara de cabeça para baixo, eu estava doido. Aí eu disse assim, irmãos em pé. Já era quase 11 horas da noite. Irmãos em pé no topo do Complexo do Alemão, lá onde a bala pega, perto do teleférico, perto das 10 e pouca, quase 11 horas. Eu disse assim, irmãos, vamos ficar em pé. Os irmãos começaram a dizer, não, pastor, não, continua, pastor, não, pastor. Mas isso é raro. Por quê? Porque a palavra rege o dom. Lembra do que a Bíblia diz? O Espírito está sujeito ao... Aquele Espírito é o Espírito do profeta. Não é o Espírito Santo. Não é sempre que o Espírito Santo toma conta. E quando ele não toma conta, fique quieto. Ele acabou de falar, cala a boca. Não tenta colocar vírgula e continuar a frase. Nosso desafio. Nosso terceiro desafio na condução dos dons. Sabe o que os comentaristas dizem sobre a igreja de Corintos? Os comentaristas dizem que a igreja de Corintos valorizava o falar em línguas. Para eles mais do que qualquer dom. Não tinha intérprete, mas eles valorizavam mais o falar em línguas. Para eles mais valia isso. Ontem eu comentava com Rose. Disse assim, Rose, olha só que interessante. Era o berço do comércio. Corintos. Ele tinha portos, principalmente em Atenas, Esparta, aquela região, eles tinham portos. Corintos também, da Grécia Antiga. E ali,
por ser, geralmente quem trabalha em Porto, conhece Porto, sabe, as variações de idiomas. Tanto é que, se você não sabe, quem quer ganhar dinheiro, estude mandarim. Porque mandarim é um dos idiomas que mais dá dinheiro em Portos. Fala chinesa, coreana, estuda mandarim. Aquele negócio é chato pra caraca, mas estuda que você vai ganhar dinheiro. Porque Portos, e por conta disso é possível que Corintos valorizasse língua estranha. Quer ver como a gente que é pentecostal, no tutano, como é que a gente é? O culto está quietinho. Daqui a pouco o irmão, Deus está na casa. Não é assim? Começou a falar em língua, senti um arrepio. Deus está na casa. Deus está na casa só porque falar em línguas? Entendeu que a pessoa fala em língua? Não entendi. Por que você está dizendo que Deus está na casa? Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu vi no Mensageiro da Paz muitos anos atrás, de uma igreja que ela só começava o culto quando a profeta chegava. Eu tenho um horror a esse negócio. Eu vou lá na casa da irmã, não vem ao culto, com todo carinho a vocês, mas vai visitar a irmã porque profetiza. Não vem ao culto, eu não vou ao culto e nem vou às células, mas eu vou visitar uma irmã, eu vou visitar um irmão que quando ele começa a falar dá um arrepio na gente. Então congrega lá na casa do irmão. Quando ele falar uma profecia que não bater e arrebentar com você, aí você vai me procurar. Quando o teu casamento estiver na penúria e para a falência, o profeta não vai poder te resolver. Quem entra é o pastor. O profeta, segura aí, mano. Com todo carinho, tem gente que vai, aí eu vou lá e posta, eu estou na casa da fulana, eu estou na casa do Beltrano, eu estou na casa do fulano, e posta nas redes sociais. Aí quando tu chama para ler a Bíblia, chama para estar no teologicamente, não vai. Não vai, porque para ele vale mais o profeta que diz, assim diz o Senhor, do que a palavra que fala, assim te diz o Senhor. Para ele vale mais o que os outros falam do que o que a Bíblia ensina. Nós não estamos na querigma para sentir arrepios. Arrepios são uma produção do cérebro por uma emoção sofrida ou vivida. Nós estamos aqui para raciocinar à luz da Bíblia e extrair dela a vida eterna. O crocodilo, antes de pregar a presa, também chora. Ai, eu chorei. O crocodilo também chora, mas mastiga a pessoa presa. Muitas vezes a palavra não vai fazer você chorar, vai fazer você ficar bravo. Porque a palavra, Jonathan e Karina, ela é dura, ela é pesada. Puxa, que raiva. Quer ver? Eu contei pro Eliton e a Ana hoje de manhã. Teve uma pessoa que veio aqui, o Will e Yasmin sabem quem é, que um dia disse assim, por uma palavra que eu falei, disse assim, irmão, quando chegar um homossexual aqui, ele vai ser abraçado, só que ele vai ser ensinado à luz da Bíblia. Ponto final. Ninguém vai tratar mal, ninguém vai bater, ninguém... Não, irmão, nós não somos homofóbicos. Homofóbicos são os Hamas, que eles tanto amam, né? Que eles fazem passeata pelos Hamas, eles não sabem que nós é que amamos eles. Se ele chegar aqui, só que biologicamente o que ele é? Ele é mulher. Biologicamente é o quê? Ele é mulher, vai no banheiro feminino, mas está vestido de homem, vai no banheiro feminino. E vai ficar uma irmã daquelas de voz bem forte, como a da Vitória, na porta. Se for mulher chegar aqui vestido de homem, se for homem chegar aqui vestido de mulher, vai no banheiro masculino. Aí alguém saiu daqui brabo. Eu vou embora desse culto porque eu vou pegar o pastor e vou me botar nele. Toda ação tem uma reação. Eu já sou acostumado com isso. Já tive carro jogado no palco que eu estava pregando. Já tive gente que jogou mijo em cima de mim quando eu estava pregando. Já tive gente que botou um revólver para me matar. Então para mim isso é muito tranquilo. Porque a verdade ela causa isso. A verdade encontra mentira e bate. Amém ou não amém? Aqui a gente faz raciocinar pela palavra. Repito de novo, já estou terminando. Não quero ninguém manipulado nessa igreja. Ninguém. Pastor, quer ir embora. Vai. E aí vai me botar um X na paleta? Não. Porque aí vai. Pastor, não gostei de ir lá, volta. Voltei. Pastor, quer ir de novo? Vai. Pastor, pela terceira vez quero voltar. Volta. O problema é que quando chegar a vinda de Jesus, você nem vai ouvir o toque da trombeta, porque você vai ter se movimentando de uma denominação a outra. Está lá, está aqui, está lá, está aqui, está lá, está aqui, está lá, está aqui.
Houve um teólogo que concluiu a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava no mundo como deveria estar. Escute isso. Eu li essa frase e fiquei impactado. A igreja de Corinto estava no mundo como deveria estar. Porém, o mundo estava dentro da igreja de Corinto como não deveria estar. Estou concluindo. A igreja de Corinto era o contexto da cidade, contexto cosmopolitano. Escute isso em silêncio. A igreja de Corinto era o contexto da idolatria. Olha aqui a mim. Tem uma razão porque eu não anuncio pregadores nos cultos de domingo. Sabe por quê? Para que ninguém diga, eu vou porque é fulano, o fulano que vai pregar. E eu dou glória a Deus que a maioria que é frequente nos cultos nem sabe os pregadores está aqui assentado. Foi num culto simples que a Luana veio e levantou o veredito do Espírito de cura. Foi num culto simples, não tinha um pregador de fora. Foi num culto de domingo que Deusileia foi batizada no Espírito Santo. Não tinha pregador de fora. Vamos parar com esse negócio de correr atrás de pregador. Vamos parar com esse negócio. Quem quer crescer e ficar em pé no dia da adversidade? Quem quer crescer? Levante a mão. Teologicamente. Oração de quarta, oração na tua casa, célula, vamos crescer junto. O pastor Wagner praticamente não leva pregador de fora. Olha como é que está, olha como é que está a Shalom. Jack quase não leva pregador de fora. Olha como é que está a Vintage. A Assembleia de Deus ao longo da história fala dos seus eventos, mas a realidade da igreja é terça, domingo de manhã e domingo à noite. E olha como está a Assembleia. O que você quer dizer para nós, pastor Daniel? Nós não estamos correndo atrás de profeta, atrás de teólogo, blogueiro, que descobriu uma nova coisa na Bíblia. Não, para nós as velhas coisas da Bíblia ainda são centrais. O que? Permanecei na congregação, não deixai de congregar, como há o costume de alguns. Esteja aqui, esteja presente. Pastor, eu não entendi. É aqui que Deus vai abrir uma porta para você, é aqui que Deus vai te curar, é aqui que Deus vai te levantar, é aqui que Deus vai te batizar, é aqui que você vai ter o crescimento necessário. Você recebe esta palavra? A conclusão de tudo. Quarto, a mentalidade e os vícios cultuais a deusa Afrodite frequentemente influenciavam o comportamento dos cristãos. Olha aqui para mim. Afrodite era a personificação do ideal da beleza dos gregos da antiguidade. Lembra aquela estátua? Quem foi que fez essa estátua do rei Davi? Michelangelo. Porque os gregos valorizavam o corpo, bastante corpo. Eu não me encaixaria na cultura grega. Eles olhariam para o meu abdômen e dizem assim, está fora. Você está rindo? É? Diz que toda a gordura era queimada e era entregue para Deus, né? Então eu estou retendo o que é de Deus. Logo, logo isso será queimado. Pegou ou não está boiando? A Grécia Antiga, sobretudo Atenas e Corinto, grave isso, ela foi cultuada à associação dos prazeres carnais. Eu fui pesquisar, Ingrid, sabe o que é? Sabe da onde, no que se tornou conhecida Corinto? E a igreja era o contexto da cidade, Vitória. Sabe no que se tornou conhecida? Como a cidade da permissividade sexual. O contexto da Zona Norte vai bater na porta da querigma. Violência, fofoca, mentira, licenciosidade, miserabilidade. O contexto de Porto Alegre vai bater na porta das igrejas. Gente que reclama, gente que briga por tudo no trânsito. Foi feita uma pesquisa, um dos povos que mais buzina no trânsito é o povo porto-alegrense. Não dá um segundo de abrir o sinal. Estou errado? Nem sabe quem está no carro de trás, Vinícius. Uma pequena infração, nem bateu, ele já puxa o baixo para fora, já chama de tudo. Nem sabe se pode estar um policial, um matador, um traficante, um assassino no carro de trás. O contexto da cidade sempre vai bater a porta da igreja em silêncio. Escute isto. Nós somos parte de uma sociedade
Tudo que acontece lá vai bater aqui. Cabe a nós, através do ensino, da pregação e do esforço em obedecer a Bíblia. Quando bater a porta da igreja, você diz assim: não, isso não. Quando bater a porta da comunidade querigmática, você diz assim: não, aqui ninguém fala mal de ninguém, aqui a gente se perdoa. Não, aqui a gente não fala o nome obsceno no trânsito. Não, aqui a gente não fala mal da Assembleia de Deus. Não, a gente não fala mal de pastor aqui. Não, aqui a gente conversa com o pastor, não concorda com alguma coisa, chama o pastor e conversa com ele. Aqui a gente se abraça, a gente pode até não concordar um com o outro, mas em prol, como disse o Will, que o corpo de bombeiros de Viamão e de Alvorada não são muito amigos, mas eles se unem para apagar o fogo. Esta tem que ser a cultura da igreja. Você pode não ser igual ao seu irmão, mas nós temos um propósito: apagar o fogo do inferno, acabar com o império das trevas e ver o nome de Jesus ser glorificado. Você pode aplaudir ao Jesus por isso? Aqui homem nessa igreja não entra, não vem visitar o culto para ficar de olho nas irmãs aqui. Eu sou pastor da igreja, eu tenho que falar essas coisas. O chato sou eu. A vez a chata é a Lise. Cadê a Lise? A secretária sempre vai ser a chata da igreja. Aqui a gente não é perfeito, mas eu aprendi pela Bíblia, Francioli, que eu posso, como cristão, ser melhor a cada dia. Ser melhor a cada dia. A igreja de Corinto convivia com o pecado, com os prazeres da carne. Caraca, você precisa entender isso. Ela convivia. Ela cantava, mas tinha incesto. Você sabia que na igreja de Corinto tinha gente que participava do culto e ia para a noitada? E não sai daí não, hein? Fica aí. Comia da mesa do Senhor e comia da mesa dos demônios. Ia cultuar a deusa Afrodite, a deusa do prazer carnal, a deusa do... Tem criança, SX, a deusa do pip. Participava da igreja. Terminava o culto, ele ia lá para o Instagram dar uma olhada no celular. Uau! Opa! Terminava o culto, ela ia olhar. Esse aqui tem grade no abdômen. Nosso desafio não é ser mais pentecostal, é ser mais obediente à palavra. Não precisa aumentar o aleluia, eu só vou repetir isso para você tirar o talo do ouvido. Eu não estou aqui medindo, nem o Espírito está medindo quem glorifica mais alto, quem faça bater. Irmão, na hora da adoração, faça isso, glorifique, dance, mas seja um bom marido, um bom filho, uma boa esposa, um bom crente, um bom vizinho. O vizinho pode olhar e dizer assim: caraca, esse cara é crente, porque eu ouço ele chegando em casa uma alegria. Tem problema, mas ele se tranca dentro do quarto com a esposa, ele discute as coisas, ele resolve as coisas. Nunca vi ele metido em confusão. Nunca vi. A primeira coisa, quando nós nos mudamos aqui para o Engá, Leopoldina, Rubem Berta, sei lá, nos mudamos aqui para cá, a primeira coisa que a vizinha foi ver quem era que está chegando. Quando eles chegaram, o seu Geraldo e a dona Sandra. Seu Geraldo e a dona Sandra chegaram e nós dissemos assim: tudo bem, boa tarde. Tudo bem, novos moradores? Sim, somos novos moradores. Pois eu vi que vocês estão chegando aí, né? Ele disse assim: quantas pessoas tem em casa? Perguntou, disse: a gente tem tantas pessoas, mas tem os agregados. Aí depois eu vi aquela batalhão de gente chegando lá em casa. Não é? Foi o dia que eu resolvi não dizimar. Brincadeira. Aquele batalhão chegando lá em casa. No outro dia conversando, ele olhou para mim e disse assim: poxa, a sua casa é sempre bem frequentada, né? Tem bastante gente que vem na sua casa. Pois é, tem uma galera que às vezes vem me ajudar, vem me visitar aqui e tal. E eu disse assim: seu Geraldo, estou à disposição aqui, seu Geraldo. Tá, tô colocando uma lâmpada aqui que estava escuro, colocando uma lâmpada aqui. O Samuca foi lá, instalou a lâmpada. Aí a outra vizinha do outro lado saiu. Quem é que estava lá em casa aquele dia que a vovozinha saiu? Lembra, Samuca? Saiu a vovozinha toda se mancando assim, de noite, tarde da noite. Olhou pelo insufilme do carro do Cristiano, não conheceu muito bem o carro do Cristiano e já ia pegar o celular, já ia chamar a polícia. Eu disse assim: tudo bem? E ela disse assim: tudo bem, é daqui, está aqui em casa este carro. Que coisa boa. É que a gente não sabe, né? Estaciona aqui, não tem assalto, então a gente não sabe. E aí, deixa eu me apresentar, eu sou Daniel Duarte. Não falei que era pastor, sou Daniel Duarte. Aí eu vi que ela começou a usar um evangeliquez. Eu disse: a senhora é cristã? Ela disse
disse assim: graças a Deus entreguei a minha vida a Jesus. E onde é que a senhora trabalha? Você é aposentada? Não, eu trabalho lá na Fase lá. Claro, ele ia dar uma ligação e ia encher de polícia na volta da casa dela. Eu trabalho na Fase e tal, e eu congrego numa igreja bem pequenininha. Eu sou pastora. Ai, orei tanto para que viesse um pastor para nossa região. Irmão, deixa eu falar uma coisa, você precisa se relacionar com as pessoas, irmão. Eu chego, deixa eu concluir uma coisa aqui. Eu chego em casa, o vizinho não sabe que eu sou crente. Eu chego emburrado, na minha casa é demônio, chamando os filhos de demônio. Na minha casa é vassourada para todos os cantos. Quando você falar de Jesus para o seu vizinho vai dizer assim: o Jesus que tu serve não me serve, o Jesus que tu crê não me serve, porque você é o pior exemplo de crente que pode dar. Mas deixa eu falar uma coisa: seja a luz aonde você está. Não seja um crente de Corinto, seja a luz aonde Deus te colocou. Última coisa: por serem uma cidade comercial, havia competições. Na igreja de Corinto, o desafio que nós não podemos ter. Paulo veio e deu uma palavra. Quem está anotando, se não tiver tempo de anotar tudo, me pergunte depois e eu passo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 11. Paulo está falando acerca da diversidade de dons, mas o Espírito mesmo. Sabe o que Paulo estava dizendo? Aqui há dons de interpretação, dons de línguas, dons de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, tudo, mas é o mesmo Espírito. 3 amém, entenderam? Tem vários dons, mas o Espírito é o mesmo. A Maria Amélia que chegou agora não vale menos do que o Cristiano que veio junto. O Wellington e a Ana não valem menos do que a Viviane e o Vinícius que vieram junto com a gente. Todos têm o mesmo valor. Todos têm o mesmo valor. Não há competição no nosso meio e não vai haver. Está ouvindo? Não vai haver. Não, talvez uma célula não vai entregar ninguém para o batismo, mas ela vai continuar aberta. Porque eu não estou aqui para medir como mede o comércio. Você vale o que você vende. Você é o que você vende. Aqui não é o que você vende. Aqui é a sua fidelidade a Deus, que no transcurso da sua história terá resultados duradouros para a glória do nome de Jesus. Segundo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 27. A diversidade de membros, mas as suas funções estão em prol do corpo, do todo. Terceiro, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 28 a 29. A diversidade de ministérios, mas um só é o Deus que opera tudo em todos. Esteja em pé. Cuidemos para que a querigma não seja o contexto de Porto Alegre. Cuidemos para que a querigma não seja o contexto da Zona Norte. Olha aqui para mim, querigmáticos, escutem isso. É possível que nós recebamos muitos membros de outras igrejas. Perfeitamente normal. Ainda que ela não foi plantada para isso, mas é possível. Todos vêm com uma cultura de igreja. Aqui eles abracem a cultura desta igreja. Amém ou não amém? Aqui eles abracem a cultura desta igreja. Qual cultura? Respeito com as diferenças. Errou? Pede perdão. E deixa eu falar uma outra coisa. Me perdoa se eu te magoei. Você não sabe se magoou? Me perdoa se você se ofendeu. Não, dá nome. Me perdoa porque eu pisei no teu pé e eu não deveria ter pisado. Me perdoa porque eu falei o que não deveria ter falado. Me perdoa porque eu agi o que eu não deveria ter feito. Para com essa cultura porto-alegrense, gaúcha, de dizer: se eu te magoei, você sofre de amnésia. Eu falei que eu não ia produzir gritos nem lágrimas nem língua estranha. No banco, talvez. Ai! O remédio dói, mas cura. Aqui, nós vamos, pelo corpo, fazer com que o pecado se sinta desconfortável. Ele seja manifesto para ser perdoado, ou não seja manifesto para levar a pessoa embora daqui. Aqui, os dons do Espírito serão usados. Tem profeta no nosso meio? Pode ser usado por Deus, não tenha medo. Mas a hora da palavra é a hora da palavra. Aqui
Não tem a célula Reset, a célula Shalom, a célula Betânia, a célula Gênesis. Eu vou lá porque aquela célula é maior. Eu vou lá porque aquela célula... Acabou. Aqui, nesta igreja, tem um pastor chamado Daniel Duarte, uma pastora chamada Rose Duarte. Aqueles que futuramente, se andarem dentro da linha, serão pastores também auxiliares nesta igreja. Tem ministérios, tem células, tem adolescentes, tem homens, tem mulheres, e tem um Jesus que se assenta no trono e dita o que vai acontecer dentro desta igreja, porque crescimento desorganizado é anomalia, e eu repreendo toda anomalia espiritual do nosso meio. Nós fomos chamados para uma grande obra, estamos construindo. Quem está construindo os muros? Levante a mão. Estamos construindo, reedificando. Nós não vamos descer para ter contra os nossos inimigos, estamos fazendo uma grande obra. Diga comigo, querigma. Não. Querigma. Estamos fazendo, levante a mão, uma grande obra. E não vamos ter com os nossos inimigos toda palavra de maldição contra nós. Bem forte. Seja quebrada nesta manhã. Nós estamos liberados para avançar e para profetizar a região da Zona Norte, que chegou um tempo de avivamento, de salvação, de unidade, de amor, de perdão, de longanimidade e de presença de Jesus. Somos a Querigma. Evangelho em movimento. Grita. Evangelho em movimento. Evangelho em movimento. Dê um forte aplauso ao Senhor.